Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui um trechinho desse versículo, tá bom? Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Vou abrir com você aqui agora. Nós vamos nos ater apenas a um pequeno pedaço desse versículo, não vai ser nenhum versículo inteiro. E eu vou pegar esse pequeno pedaço para nós mergulharmos hoje aqui. Você que é novo ou nova no canal, está chegando pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E te convido também a maratonar tudo que nós já temos aqui no canal. São mais de 400 devocionais. Ontem eu estava lendo a mensagem de um amigo e ele é líder de jovens na igreja dele, e falou: olha, Thiago, a gente está aqui estudando os dons espirituais da nossa igreja e eu peguei a série que você fez no devocional para me basear, está sendo bênção. Eu louvo a Deus por isso, tem muito material bom aqui no canal, desfrute, fique à vontade e que Deus abençoe muito a sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu vou ler apenas uma parte desse versículo, gente, basicamente é o trecho que diz assim: fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mais uma vez, fixemos os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem uma frase que muito provavelmente você já ouviu ou já leu em algum lugar, e é uma frase bem interessante que diz assim: todo ponto de vista é visto de um ponto. Todo ponto de vista é visto de um ponto. E essa frase basicamente mostra uma realidade indeletável, se é que essa palavra existe, né? Que realidade é essa? É o fato de que todos nós temos uma interpretação de mundo peculiar, uma percepção de vida únicos. Nós temos uma cosmovisão que é impossível replicar em sua totalidade. Eu te garanto que você não conhece ninguém no qual você concorde 100% com a pessoa. Você pode gostar da pessoa, ter as mesmas ideias que ela, ter a mesma criação que ela, e ainda assim a sua percepção de mundo em algumas coisas, para não dizer em muitas coisas, vai ser completamente diferente, ou vai ser pelo menos bem diferente. Até mesmo irmãos que crescem sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, crescem na mesma casa, estudam na mesma escola, têm acesso basicamente às mesmas experiências e mesmo assim cada um vai desenvolvendo ali uma personalidade distinta, vai interpretando o mundo de um modo singular, vai tendo a sua experiência pessoal. Tudo isso é bênção. Ser diferente é bênção, gente. Muitas vezes, até numa visão muito diminuída do que é a vida, a gente quer que todo mundo pense igual a gente. Se a pessoa pensa diferente, você já toma como inimigo. Isso é errado, isso é terrível, na verdade. Isso é diabólico. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, a graça de Deus, ela se manifesta de várias formas. Então, a graça de Deus, ela se manifesta no homem, na mulher, na criança, no adulto, no branco, no negro, no rico, no pobre, no brasileiro, no estrangeiro, nas diversas variedades de pessoas que existem no mundo. A graça de Deus se manifesta de modo diverso, por assim dizer. Então, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: dentro dessas pluralidades de visões do mundo, ninguém tem a exata visão que você tem. Todo ponto de vista é visto de um ponto, correto? Agora, se toda essa diversidade existe e a graça de Deus é multiforme, eu te faço uma pergunta: existe uma forma certa de olhar a vida? Eu penso que sim. Eu quero conversar com você sobre isso. Na verdade, eu quero ir até mais longe. Eu quero conversar sobre a forma certa de olhar para si mesmo. Dentre muitas coisas que nós precisamos interpretar no mundo, nós precisamos ter um autoconhecimento, ou seja, conhecimento de quem nós somos. Quem lembra do devocional de ontem? Falamos ali baseado em João capítulo 13, versículo 3, que Jesus sabia exatamente quem ele era. E essa segurança de identidade que Jesus tinha fazia ele se manter no propósito para o qual ele foi enviado aqui na Terra. Então é muito importante você saber quem você é.
você tem muitas qualidades e você tem muitos defeitos. E olha, que isso é independente de quem esteja me assistindo. Pode estar me assistindo aqui agora o presidente norte-americano, ou pode estar me assistindo agora um cidadão foragido de um país muito distante, pequeno e desconhecido. Todos eles, sem falta, têm muitas qualidades e muitos defeitos. Mas qual é a forma certa de olhar para as nossas qualidades e para os nossos defeitos? A resposta certa é: olhe para Jesus primeiro. Olhe para Jesus primeiro. Eu quero abrir um parêntese para contar uma certa situação a vocês. E o devocional nem é sobre isso, mas eu não posso passar esse devocional sem contar esse relato, que é muito breve. Eu lembro que certa vez eu estava orando, assim que eu acordei, orei e consagrei todo o meu dia a Deus. Como basicamente eu sempre faço. Sempre quando eu acordo, mesmo que em pensamento, eu consagro todo o meu dia a Deus. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou viver, toda a experiência que eu vou estar inserido, eu já consagro a Deus. Peço a Ele direção, graça, sabedoria. E é interessante que eu terminei essa oração, e aí peguei o celular. Quando eu peguei o celular para poder ver o que aqui tinha no WhatsApp, eu recebi de cara uma bomba. Uma notícia ruim, uma bomba, assim, uma coisa muito grave aconteceu. E aí eu olhei para aquela notícia e o meu primeiro pensamento foi: meu Deus, eu acabei de orar, consagrando a Deus todo o meu dia. Acabei de orar, consagrando a Deus toda a minha vida. Acabei de orar, entregando tudo na mão de Deus, e assim que eu abro o celular, assim que eu abro o WhatsApp, tem ali uma notícia terrível. Tem algo que me deixou meio que sem chão até, né? E quando eu olhei para aquilo, a minha primeira reação foi: poxa, não adiantou orar. Mesmo orando, as coisas degringolaram. E quando eu tive esse primeiro pensamento, o Espírito Santo logo me corrigiu. Eu agradeço muito por essa lição, que eu levo para toda a vida. Inclusive, eu já compartilhei essa lição com algumas pessoas que estão aqui no devocional, que eu conheço pessoalmente. E que lição é essa, Tiago? Quando eu tive esse pensamento de que, nossa, não adiantou orar, porque mesmo tendo orado, aconteceu algo muito ruim, o Espírito Santo já me corrigiu com o seguinte pensamento: olha, graças a Deus que você orou. Não é que o Espírito Santo falou graças a Deus, tá? Tô só traduzindo o pensamento para você. Graças a Deus que você orou, porque se você não orasse, você não teria estrutura para lidar com essa situação tão grave. Ou seja, foi uma mudança de pensamento. Primeiro pensamento, pensamento caído, pensamento carnal, foi: nossa, não adiantou orar. A coisa degringolou do mesmo jeito. Segundo pensamento foi: graças a Deus que eu pelo menos orei, que eu pelo menos consagrei, eu pelo menos pedi sabedoria a Deus. Porque quando veio a notícia ruim, eu estava mais revestido, eu estava mais preparado, estava mais capacitado para lidar com aquilo. Entende? E quantas vezes isso acontece conosco, né? A gente ora a Deus, clama, jejua, faz campanha, busca, faz tudo o que é correto, as coisas saem do trilho e a gente tem esse pensamento de que, nossa, não adiantou ter buscado a Deus, não adiantou ter orado a Deus. Na verdade, o pensamento tem que ser diferente. Você tem que agradecer o privilégio de ter orado a Deus antes que algo ruim acontecesse. Porque quando este algo aconteceu, você estava mais preparado para reagir. Você estava com mais sabedoria para lidar com aquela situação. Você estava revestido, blindado nas suas emoções, no seu pensamento, para lidar com algo que é tão grave. E ali eu percebi o valor que nós temos, o valor que se tem, na verdade, em olhar primeiro para Jesus e depois para a situação. E, na verdade, nós temos que olhar para qualquer situação com os olhos de Jesus. Pensa nisso. Olha para toda a situação que você está vivendo agora com os olhos de Jesus. E você vai ver que muita coisa vai mudar. Você precisa olhar situações, pessoas e a si mesmo com os olhos de Jesus. Sabe por que nós temos que nos enxergar com os olhos de Jesus? Porque todos nós temos qualidades e defeitos, como eu citei. Se você olha para as suas qualidades sem o olhar de Jesus, você vai se inflar demais em seu ego. Você vai se achar melhor do que é. Você vai se inebriar com os elogios que chegam até você. O que é que acontece? Você vai ter uma visão distorcida da realidade, sabe? Uma coisa é você ser otimista, você ter uma boa autoestima, você ser uma pessoa confiante. Isso é bênção, isso é maravilha. Eu torço para que você seja uma pessoa confiante, com boa autoestima, uma pessoa que vai para cima, que se esforça, que encara os desafios. Maravilha. Só que quando você acha que é o melhor em tudo, obviamente ninguém é o melhor em tudo,
Você está tendo uma visão distorcida da realidade. O que acontece? Há um grande risco. Na verdade, não é só um risco, não é só uma possibilidade, é uma certeza, uma convicção de que logo, logo você vai cair do cavalo. A Bíblia fala que a soberba, ela precede a queda, ou seja, todas as vezes que você vê alguém soberbo, é questão de certeza. Não é talvez, não é quem sabe, não é um pode ser que. Não, Thiago, eu falando que está sendo soberbo, tem 85% de chance dele cair. Não, 100% de chance. A Bíblia fala, a soberba precede a queda. E a soberba é justamente você ter uma distorção da sua própria imagem. Você se acha autossuficiente, quando na verdade todos nós somos dependentes de Deus. Nós nos achamos autossuficientes e não conseguimos ficar 2 minutos sem respirar. Nós nos achamos autossuficientes e muitas vezes tem pessoas que morrem porque vai engolir a saliva, engole errado, entala, começa a tossir, não tem ninguém para socorrer, a pessoa morre. Um pequeno detalhe faz toda a diferença. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes porque fazemos o melhor possível, mas às vezes você tem uma excelente dieta, você se cuida, você é organizado financeiramente, você respeita a sua família, você paga os seus impostos e você sai na rua, está dirigindo corretamente, só que alguém que é imprudente causa um acidente, te machuca, te fere e pode até tirar a sua vida. Olha o tamanho da nossa pequenez. É um equívoco muito grande nós olharmos para as nossas qualidades sem o olhar de Deus. Quando você olha para as suas qualidades com o olhar de Deus, você enxerga que toda a qualidade sua é uma ferramenta para expressar a glória de Deus. Vou repetir isso aqui porque é muito sério. Quando você olha para uma qualidade sua com os olhos de Deus, você percebe que todas as qualidades que você tem são ferramentas para serem usadas para a glória de Deus. Eu lembro que certa vez eu estava cursando direito ainda e pregando a palavra, né? Um amigo meu falou assim: Thiago, você é um pregador exímio, você é um homem de Deus, cara, te admiro muito. Mas eu acho que você está falando muito juridiquês, está falando difícil e tem gente que não consegue entender o que você está falando. Eu entendo. O colega falou assim, né? Eu entendi o que você está falando porque eu estou me esforçando aqui, mas provavelmente várias pessoas não entenderam porque você está falando muito difícil. E realmente você está ali num contexto de faculdade, né, estudando direito, estagiando no escritório, está constantemente lidando com advogados, com servidores públicos, às vezes servidores de alto gabarito. Eu, mesmo sendo estagiário, eu entrava para conversar com um juiz federal, para convencer ele a dar um despacho. Entrava para conversar com um desembargador acerca de um processo importantíssimo, um processo milionário, envolvendo pessoas poderosíssimas na Bahia e no Brasil. Então eu tinha que lidar realmente com um tipo de linguagem adequado para aquele lugar, para aquela situação, e por estar muito acostumado com aquilo, eu transferia para o altar, transferia para o púlpito, por assim dizer. Né? E esse colega me chamou a atenção nisso, falou: acho que você devia simplificar um pouco a sua linguagem. E eu lembro de uma oração que eu fiz pela primeira vez, e eu constantemente repito essa oração, mas para resumir ela, não é uma oração muito rápida, por assim dizer, mas para resumir ela, eu orei a Deus para que as pessoas entendessem com a máxima simplicidade possível tudo que eu falo sobre a palavra dele. Eu orei aquele dia e oro hoje constantemente. Nunca parei de orar e nunca vou parar de orar sobre isso. Para que as pessoas entendam com facilidade, com simplicidade, tudo que eu falo, tudo que eu comunico da palavra de Deus. E é impressionante como, para a honra e glória exclusivamente do Senhor, não minha, mas do Senhor, muitos feedbacks acontecem no seguinte sentido: Thiago, você ensina com a simplicidade, é impossível a pessoa não entender. E eu sei que isso não vem de mim, isso vem de Deus. É uma graça que o Senhor Deus me deu e serve como ferramenta não para me exaltar, não para que o meu ego fique inflado, mas para que eu use a fim de comunicar o amor de Deus nos corações. Entende? Olha como essa qualidade é bênção, mas se eu não vigiar, ela pode ser pedra de tropeço. Se eu não vigiar, eu posso encher o meu coração, eu posso inflar o meu ego, eu posso me tornar arrogante e desperdiçar um grande presente, uma grande bênção que Deus me deu. Para pensar quantas pessoas cheias de talento e qualidade você conhece, mas que infelizmente usam esse talento para o mal ou para o benefício próprio apenas, não para o benefício do outro. Né? Então há um grande perigo quando você olha para as suas qualidades sem o olhar de Jesus. Porque você precisa reconhecer que Deus te deu
Ele te deu com um propósito. Essa ferramenta não está aí à toa, não é aleatória. Há um propósito nisso. E você precisa usar essa ferramenta para cumprir uma missão, para cumprir um propósito aqui na Terra. E de igual modo, nós precisamos olhar para os nossos defeitos com o olhar de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, gente, não são poucas, muitas vezes as pessoas desperdiçam as oportunidades de desfrutar do amor de Deus. As pessoas desperdiçam a oportunidade de redenção porque elas olham primeiro para os seus defeitos e depois para Jesus. E quantas pessoas eu conheço que dizem assim: mas Tiago, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo. Uma série de crenças limitantes, e grande parte dessas crenças limitantes se dá porque a pessoa está olhando primeiro para os seus defeitos. Note que, mesmo reconhecendo uma graça e um favor que Deus colocou sobre a minha vida, no termo, no sentido da área do ensino, por assim dizer, na oratória, eu às vezes falo uma palavra ou outra errada. Eu às vezes vou conjugar um verbo errado, vou colocar uma frase fora do lugar. Não há problema algum nisso. Ninguém é perfeito. Porque primeiro eu olho para Deus, primeiro eu olho para Jesus, eu mantenho o olho fixo em Jesus. E a partir de Jesus eu olho para mim mesmo. Quando eu olho para mim mesmo a partir de Jesus, ao invés de eu ver uma série de crenças limitantes e ficar travado, eu olho para a redenção que Cristo me dá e para a misericórdia dele sobre minha vida. Eu não tenho valores e qualidades morais por mim mesmo, mas o Senhor Deus, por sua graça, por sua misericórdia e pelo fruto do Espírito Santo, ele faz com que, apesar de eu ter uma natureza pecaminosa, eu possa caminhar nos caminhos do Senhor. Eu posso estar no centro da vontade dele, eu possa trilhar o querer dele aqui nessa terra, não porque eu sou bom, é porque apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, apesar da minha profunda miséria espiritual, a misericórdia de Deus me alcançou. Entende? Então, seja para as nossas qualidades, seja para os nossos defeitos e seja para tudo na vida, nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso vai te levar para um lugar de descanso. Isso vai te levar para um lugar de confiança. Isso vai te levar para um lugar de alegria. Isso vai te levar para um lugar de desfrutar a jornada. Porque você sabe que as suas qualidades foi Deus que te deu e aquilo vai ser usado para a vontade de Deus. E você sabe que os teus defeitos, eles não estão aí para te destruir, eles não estão aí para te sabotar, eles não estão aí para causar vergonha a você, eles estão aí para mostrar que mesmo você não sendo nada, aleluia, o Senhor Deus em sua rica misericórdia consegue fazer maravilhas em você e através de você. Então nunca deixe as tuas qualidades te embriagarem. Nunca deixe os teus defeitos te paralisarem. Mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a partir de Jesus, olhe para você. Quando você olhar para você mesmo, para os outros e para a vida, a partir de Jesus, um novo olhar vai destravar muitas coisas que você ainda não tinha percebido. Talvez coisas que estavam na sua frente, mas você não tinha percebido porque te faltava o óculos de Deus. É interessante, eu quero encerrar com isso aqui. Tem alguns vídeos na internet bastante curiosos com crianças que são por assim dizer, né? Na verdade eu não conheço tanto, então me perdoe se eu falar o termo errado, mas crianças que são surdas e colocam um aparelho auditivo e também crianças que enxergam mal e colocam óculos pela primeira vez. Já viu um vídeo desse? O bebê muitas vezes é surdo e aí ele coloca o aparelho auditivo, ele passa a escutar pela primeira vez, né? Ele toma aquele susto assim, tal, e começa a dar risada e começa a ficar feliz, porque agora tem uma nova percepção do que está ao redor dele. Da mesma forma, um bebê que tem ali um problema nos olhos, né? Uma diferença de graus ali, eu mesmo uso óculos desde que eu sou bem pequenininho, mesmo, se não me engano, 4, 5 anos de idade já usava óculos, e pela vida inteira. Então, quando o bebê ele não enxerga direito, aí de repente alguém vai e coloca um óculos nele pela primeira vez, ele arregala os olhos, né? Ele começa a perceber ali melhor as coisas, as cores, tudo que está ao redor dele. Na verdade, as coisas já estavam ali, mas ele não percebia, porque a visão estava distorcida, porque o ouvido estava fechado. Mas quando aquele óculos, aquele grau, aquela cosmovisão foi colocada ali sobre os olhos dele, ele pôde perceber melhor, muito melhor e desfrutar do que estava ao redor dele. Dessa mesma forma, Deus faz conosco. Que o Espírito Santo seja os óculos
sobre os seus olhos, para te fazer perceber tudo o que está ao seu redor e tudo o que está dentro de você pela perspectiva de Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos, mas antes de orar, eu te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like faz muita diferença. Sei que tem pessoas que assistem na TV, assistem muitas vezes no trânsito, no carro. Tiago, não posso deixar o like agora, depois volta aqui, deixa o like, porque isso faz muita diferença. Nós vamos orar, mas antes de você sair daqui, eu quero que você deixe um comentário sobre qual foi a lição, qual foi a parte desse devocional que você mais foi ministrado pelo Espírito de Deus. Teu comentário faz muita diferença e quem já é do nosso canal aqui sabe, eu sempre faço questão de curtir, ler e responder todos os comentários. Vamos orar juntos, gente? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, te agradeço por essa revelação e eu quero te pedir, pela sua misericórdia, que nós possamos ser redimidos em nosso olhar por ti, Senhor. Nosso olhar sobre a vida, nosso olhar sobre o que está ao nosso redor, nosso olhar sobre os outros, nosso olhar até mesmo sobre nós mesmos. Que possamos olhar, enxergar tudo isso a partir do Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, diante de tanta distração nesse mundo, a mantermos os nossos olhos fixos em Ti, Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu chamo a atenção para isso nesse momento, Senhor. Se tem alguém aqui que reconhece que não tem a condição de viver isso nesse momento, como diz a expressão de Hebreus, o Senhor é autor da nossa fé. Nós não acreditamos por mérito pessoal, não acreditamos por esforço pessoal, não acreditamos por capacidade pessoal, nós acreditamos porque o Senhor gerou fé em nosso coração. Eu te peço, gera fé nos corações que estão carentes dessa fé neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um comentário aqui. Seu comentário faz muita diferença. Relembrando sempre que no comentário fixado aqui dessa transmissão tem 2 links. O primeiro link para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link do devocional. Um grupo fechado, sem conversas paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp. É só para você receber na palma da mão o devocional todos os dias, 10 minutinhos antes dele entrar no ar. O segundo link é o da nossa comunidade do discipulado, isso mesmo. E é lá que nós aprofundamos muito mais os nossos estudos sobre a fé e a espiritualidade à luz da palavra de Deus. Vem para a nossa comunidade também que vai ser bênção. Segunda a sexta estamos aqui coladíssimo, com certeza, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.